Muito boa noite, meus irmãos, dedicadas irmãs. Nós estamos começando mais uma live de estudos aqui em nome do Centro Espírita Luz e Caridade. Eu estou terminando de organizar aqui toda a aparelhagem para a gente poder dar início. É uma grande alegria para nós sempre estarmos aqui com vocês, dando continuidade nos nossos estudos. A gente está terminando de organizar aqui. Hoje, infelizmente, o nosso irmão Gildo, ele não pôde participar conosco, mas ele estará no final, presente, junto com a gente, para poder fazer a prece de encerramento. Então, já vou deixar avisado para o nosso irmão, para o Gildo, a gente já começa a receber algumas pessoas aqui no chat. Uma boa noite para a nossa irmã Maria Geralda, a Raquel, a minha tia, minha prima tia, na verdade, ela está assistindo a gente lá de Rio Verde. Oi, Raquel, tudo bem? Manda um abraço para todo mundo aí, seja muito bem-vinda à live do CELC, Centro Espírita Luz e Caridade. Meus irmãos, antes da gente começar, a gente vai pedir o amparo da espiritualidade, a permissão de Jesus e dos nossos irmãos, para que a gente possa, na melhor sintonia possível, começar a nossa reflexão. Se tiver algum problema com o áudio, com alguma coisa aí, eu peço que vocês me auxiliem. A minha tia Cida está mandando aqui um boa noite, que Deus me abençoe. Oi, tia, tudo bem? A Márcia mandando um alô para a gente, boa noite, Márcia. Avisa o Gildo para no final ele vir fazer a prece com a gente. Eu vou fazer a prece inicial para a gente poder dar início, então. Eu convido a todos a mentalizar o Mestre Jesus, que o Senhor possa estar à frente, Mestre, de todas as reflexões que nós vamos fazer aqui hoje, que a sua mensagem sobressaia acima da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso ego, que a gente possa compreender um pouco mais daquilo que o Senhor espera de nós, no nosso caminho, da nossa vida, Mestre. Que o Senhor possa nos amparar, que o Senhor possa, acima de tudo, amparar aquelas pessoas que sofrem, que estão passando por momentos de dificuldade, seja no campo material, no campo espiritual, no campo emocional, em todo esse planeta que é também a sua casa, a casa que o Senhor escolheu nascer há cerca de 2000 anos atrás, uma manjedoura, e nos ensinou com a sua própria vida qual caminho nós precisamos trilhar. Muito obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade, que o Senhor possa suprir as minhas falhas, que a sua mensagem possa fazer sentido aos nossos corações. Que a sua vontade seja sempre feita, Mestre. Que assim seja. Bom, então nós vamos iniciar o bate-papo de noite. Eu estou recebendo aqui. Ao longo da live a gente vai interagindo aqui com vocês. A Maria Clara mandando aqui um alô também. Meu tio Neilton, lá, tudo bem? Hoje a minha mãe, a gente convidou todo mundo da família, mandou para os 3 grupos de família que a gente tem. Então eu espero que o pessoal esteja assistindo a nossa live aqui. O nosso irmão Gildo, ele acabou de entrar aqui no programa para interagir com a gente. Eu vou colocar ele rapidinho para ele dar um alô, para ele fazer as boas-vindas aqui para todo mundo. E aí, Gildo? Muito boa noite, meus irmãos, meus irmãs, Jesus conosco. Eu disse ao Diego que hoje eu estaria só nos bastidores, mas lá dentro não tem jeito, a gente, poxa vida, né? Mesmo com o cansaço físico, a gente se renova. Do momento em que a gente se prontifica, os benfeitores espirituais estão sempre conosco e a gente não perde a oportunidade, até porque Jesus e a caridade, o tema é de uma pertinência ímpar no que diz respeito aos trabalhadores da última hora, e nesse momento, principalmente, né? Nós estaremos dando a nossa singela contribuição, que Jesus nos abençoe. Amém, que assim seja. Muito obrigado por você ter aceitado o convite, então, de participar conosco. Eu sabia que você não ia resistir, lá no fundo eu tinha essa certeza. Manda um abraço aqui para a Aline, a Lina, a nossa irmã Flaviana, para o Rodrigo Teodoro, que está nos acompanhando, Nova Zelândia, né, que ele se encontra. Um grande Nova abraço para Zelândia. você, para sua família, Rodrigo, que esteja tudo bem com vocês.
É uma honra para nós ter você aqui nos assistindo e compartilhando conosco. Vou mandar um beijo e um abraço para minha mãe também, que está nos assistindo aqui agora. Bom, a reflexão que eu gostaria de propor para nós hoje é em relação à caridade. Talvez um dos temas mais batidos dentro do espiritismo, né? Até quem costuma criticar a doutrina espírita sempre tem aquela frase, né? Ah, mas pelo menos vocês são muito caridosos, mas vocês fazem a caridade, isso eu tenho que reconhecer. Que bom que o espiritismo, né, é reconhecido por essa bandeira, uma bandeira que, na verdade, está fincada aqui na pátria do Evangelho, Deus, Cristo e caridade, a caridade pela qual o espírita ele é muito reconhecido. E hoje eu queria falar um pouco sobre a caridade, na verdade, é um pouco do estudo que a gente fez há um tempo atrás, em relação à caridade, como entendia Jesus a caridade, ô Gildo. Você deve se lembrar que nós fizemos essa reflexão, Sim. e eu gostaria de iniciar aqui sobre a ótica da visão espírita e sobre a ótica do Mestre Jesus em relação à caridade, com um pedacinho do Evangelho de Jesus que mostra como Jesus ele aplicava a caridade na prática, Gildo, que é a passagem na multiplicação dos peixes, né, onde ele vai multiplicar os pães e os peixes lá. Eu queria que a gente Correto. extraísse um pouco daqueles ensinamentos ali. Você, por favor, se puder, vai me auxiliando aí com as reflexões, né, fazendo as devidas pontuações. Essa passagem, meus irmãos, ela está nos 4 evangelhos, e eu vou ler aqui especificamente em João, o Evangelho de João, o capítulo 6. É óbvio que eu não vou ler tudo, mas eu vou puxar alguns pontos para a gente poder fazer essa reflexão, para que a gente possa compreender a caridade na ótica de Jesus e do Espiritismo. Está escrito que depois que Jesus havia atravessado ali o mar da Galiléia, que é o Tiberíades, numerosa multidão seguia Jesus, porque tinha visto vários sinais que Jesus fazia. Então Jesus, observando aquele povo e percebendo que estavam famintos, ele pergunta para os seus discípulos: o que nós vamos fazer para alimentar? Como é que a gente vai alimentar? Nós precisamos alimentar esse pessoal. E então ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm aí? E essa pergunta de Jesus, ela é muito simbólica, e lá na frente a gente vai retornar nela, porque Jesus, essa passagem da multiplicação, é necessário a gente compreender Jesus como um multiplicador, mas ele não criou as coisas do zero, o peixe e o pão. Ele perguntando para os discípulos: o que vocês têm aí? E os discípulos vão responder: nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mestre. Não sei se vai dar, mas é isso que nós temos. Então Jesus, nessa simbólica passagem, ele multiplica aí os 2 pães e os 5 peixes em milhares e milhares, e alimenta aquela multidão até todos estarem fartos ali. Aqui, num nível mais raso de interpretação, a gente poderia começar a interpretar Jesus fazendo a caridade material, né? Porque às vezes dentro do espiritismo, muitas vezes a gente passa por aquele pensamento: ah, mas a caridade moral é que é importante, e a caridade material? É preciso entender, como diz o nosso irmão Haroldo Dutra, que não há briga, ô Gildo, entre a caridade material e a caridade moral, não é mesmo? Ambas derivam de um mesmo sentimento, né? Então aqui nós temos um exemplo de Jesus, né, realizando essa caridade material e alimentando aquele povo, mas obviamente tentando sempre ensinar algo além. E aí está escrito que depois que aquela população estava farta, que sobrou muita coisa, o povo queria levantar Jesus, jogar Jesus para cima, ali no versículo 15, que, sabendo Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamar um rei, ele se retirou sozinho. O povo queria jogar Jesus para cima, jogar para a galera e proclamar ele rei naquele momento, porque haviam saciado a fome do corpo, né? A barriga estava cheia, então eles ali estavam exaltando o mestre.
E no dia seguinte, Jesus partiu para o outro lado do lago e a população foi atrás dele. Todo mundo acordou, não viu Jesus ali, não viu os apóstolos e resolveram ir atrás. E Jesus, quando ele percebe aquela multidão chegando perto, ele fala para eles: olha, vocês me procuram não porque vocês ouviram as verdades, mas porque vocês comeram o pão e vocês se fartaram. Aqui também uma imagem do ser humano sempre buscando o saciar o desejo imediato, saciar a fome do corpo, representando aqui também o nosso apego à matéria, né? E muitas vezes nós caímos nesse engano de procurar as coisas de Deus para obter vantagens materiais. Não que Deus não cuide de nós no sentido material. Aqui está uma passagem clara de Jesus cuidando do povo, materialmente falando, né, alimentando a fome do corpo. Mas Jesus diz para ele: vocês estão me buscando só por causa disso. E ele completa: trabalhem pela comida que não perece, trabalhem para aquela que subsiste, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vai te dar. Então ele completa lá na frente: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E o povo olha para Jesus e diz: olha, mas que pão é esse? Nos dá desse pão então, mestre. E Jesus vai e diz aquela célebre frase para eles: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E quando Jesus fala isso, meus irmãos, acontece algo muito inusitado, porque o povo ainda com um sentido literal das palavras, com pouca compreensão do sentido profundo ali dos ensinamentos de Jesus, eles vão começar a se escandalizar, Gildo. E eles começam: mas esse daí não é Jesus, o filho de José? Por acaso a gente não conhece o pai e a mãe dele? Como é que ele diz que desceu do céu? Esse homem tá ficando doido. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus diz: não vos escandalizem, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu vou dar para o mundo é a minha própria carne. E ele continua: e o povo então começa a se escandalizar ainda mais: como é que esse aí vai nos dar a própria carne de comer? O que ele está falando? E Jesus insiste: se vocês não comerem da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não vão ter vida em si mesmo. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. Então, não aguentando mais, né? O pessoal ali todo se escandalizando, todo mundo começando a criticar Jesus por não estar entendendo, na verdade, esse discurso, assim como nós. Eu, a primeira vez que li também, na verdade, a primeira, a segunda, a terceira, a gente não compreende, né, o sentido profundo que Jesus estava dizendo ali para nós. Então eles vão dizer: esse discurso é muito duro, como é que a gente pode ouvir isso? E Jesus responde para eles: isso vos escandaliza? E aí ele começa a explicar: o Espírito é o que vivifica. A carne não se aproveita para nada. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Olha só, Pois não, Diego, eu queria fazer uma reflexão, assim, para a gente entender o porquê que né, o povo judaico, dentro da cultura judaica, que eles tinham essa necessidade da provisão divina, de ter, porque isso já é desde a época do cativeiro babilônico, de todo aquele processo que eles viveram cativo, né, depois cativo pelos egípcios. Então, eles tinham na figura de um Salvador aquele que verdadeiramente ia prover todas as necessidades espirituais, de tirá-los de toda esta subserviência dos povos a que eles sempre tiveram sido atrelados. Por isso, da tamanha incredulidade deles, de não compreender as palavras de Jesus, que falava ali de valores espirituais, o pão que desce do céu, né, que quem não comer da minha carne, ou seja, eles ainda não tinham nenhuma maturidade espiritual, até porque viviam na expectativa, nos bastidores, de serem retirados desta opressão que eles viviam. Então, verdadeiramente, era muito difícil eles compreenderem
né, as palavras num sentido real, né, ipsiliter, o que Jesus estava querendo dizer com aquelas palavras. Então, era assim, a gente diz que ele é um povo muito duro, de coração muito duro, né? Se a gente se reportar a passagem de Sinai, de Moisés, né? Quando Jeová diz, olha, mas desce porque o povo já está pecando, já fizeram um bezerro de ouro, etc. Tamanha incredulidade. Porque era um povo que vivia na expectativa de sair, né, da escravidão, da subserviência de todos os povos que né, sempre usurparam deles em todo sentido. Então, eles queriam, nas palavras, né, primeiro de Abraão, a terra prometida que manasse leite e mel. Aqui, a Canaã terreal. Então, quando Jesus chega dizendo essas palavras num sentido espiritual profundo, é compreensível a ingenuidade, a falta de esclarecimento espiritual, até porque eles queriam um provimento material. E tanto que Jesus fez, né, fez esse provisionamento com os pães, com os peixes, porque sabia de todo esse legado, de toda essa história de cativeiro, de sofrimento que eles tinham, e a necessidade que eles tinham de um Salvador que os tirasse dessa situação de subserviência. Sim, sim. Eles enxergavam em Jesus um salvador do plano externo, né? Que iriam tirar eles Sim, daquele do plano sofrimento. físico, Sim, e não por é? isso não E não do entendiam as plano palavras, espiritual. com certeza. E aí, Gildo, para a gente poder entender, então, o que é esse pão da vida e como isso se relaciona com a verdadeira caridade, como Jesus entendia, porque se Jesus realizava a caridade material, na multiplicação dos peixes, como é que Jesus realiza a caridade moral na terra? E como é que ele nos chama a realizar essa verdadeira caridade? Como é que é isso na prática? Essa é a reflexão que eu gostaria de propor aqui para nós hoje. E existe uma mensagem muito interessante que, se não me engano, está no livro Jesus no Lar, e ela é intitulada A Caridade Desconhecida. A Caridade Desconhecida. E essa história, ela se passa lá nos tempos de Jesus, dentro da casa de Pedro, onde eles estavam conversando ali justamente sobre a prática do bem. Como é que as pessoas iriam fazer o bem? E os apóstolos diziam, mas como é que eu vou expressar a compaixão sem dinheiro? Como é que eu vou incentivar a beneficência sem recursos monetários, ainda nesse plano externo, né? Acreditando, simplesmente olhando a parte material da caridade, né? Então eles acreditavam que somente os poderosos da terra é que de fato poderiam exercitar a prática desta caridade. E Jesus, então, observando aquela dificuldade deles entenderem, ele começa a contar por meio de uma parábola, né? Ele vai dizer para eles que um devoto sincero também vivia em extrema pobreza e não podia ajudar como ele gostaria de ajudar, né? A parte material, o socorro para os seus semelhantes, mas ele dava de si mesmo o que ele podia, nas palavras, nos gestos, mas o coração dele estava apertado, porque ele era impedido de ajudar, de agasalhar, de dar o pão. Então, ele pensou, depois de um momento de grande reflexão, o lar ali em extrema penúria, não podia se ausentar de casa, ele pensou que podia perfeitamente guerrear contra o mal, né? Em todas as circunstâncias, e assim ele passou a extinguir do seu coração e do seu pensamento toda sugestão inferior, todos os pensamentos inferiores, ele começou a se policiar nesse sentido, era o que ele poderia fazer. E aí ele entrava em contato com pessoas interessadas na maledicência, e aí ele recordava aquela pequena, quando ele não podia se ausentar, ele fazia esforço para recordar aquela virtude da pessoa que estava sendo, que as pessoas estavam maledizendo, né? E quando a cólera invadia ali o ambiente familiar, a raiva, ele considerava tudo como uma enfermidade nas pessoas e recolhia-se na quietude. Os insultos batiam nele, mas ele não reagia, né? E tratava todos com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava nenhum acesso na sua alma.
e ele guardava um grande silêncio nesses momentos de grande incompreensão. E ao término da sua jornada humana, ele, incapaz de atender a beneficência do mundo, né, material, ele jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pé de carneiro a qualquer pessoa que fosse. Mas, para sua surpresa, após o seu desencarne, Jesus, aí, continuando nessa parábola, ele vai dizer que esse servidor foi aureolado com uma brilhante diadema de vitória, né? E ele, em lágrimas, não entendia o que tinha acontecido. Ele perguntou por que ele estava recebendo aquela diadema, por que ele estava sendo aureolado, né, como um vencedor. Então o emissário divino vai dizer para ele: você foi triunfante na posição da guerra contra o mal. E aí Jesus termina: distribuamos o pão, a cobertura, o agasalho para a ignorância, vamos intensificar sim a fraternidade, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, no esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Uma caridade que nós ainda penamos por conhecer. Por que ela é complicada? Porque ela é mais difícil de ser realizada. A caridade do bom combate, dos combate contra as nossas próprias imperfeições, para que a gente possa viver bem em comunhão, viver bem um com o outro, né? Existe uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, do bispo de Argel, Adolfo, está lá no capítulo 13, onde ele vai dizer que se a gente pudesse compreender o quão grande e agradável é essa generosidade, um sentimento que faz com que a gente olhe o próximo como a nós mesmos e que a gente se despe das nossas vestes, né, da nossa vaidade, para vestir o nosso irmão. A gente tira, apaga o nosso brilho para que o outro brilhe, né? A verdadeira caridade, ela não é necessariamente exercida com bens materiais. Ela, na verdade, ela é exercitada através de pensamentos e de sentimentos. E é muito complicado, porque a gente fala assim, né? Mas a gente está imerso em uma série de situações difíceis, às vezes com pessoas complicadas ao nosso lado, no seio da família, no seio do círculo social, nas amizades. E aí eu me recordei da passagem onde Jesus vai dizer que eis que vos envio como lobo, como ovelhas em meio a lobos devoradores. E Emmanuel, interpretando essa passagem, né, nessa dinâmica difícil da vida em meio de pessoas que é complicado a convivência, ele vai dizer que é necessário caminhar em direção aos lobos, a essas relações difíceis, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários de morte, mas por doadores da vida eterna, né? Nos alimentando uns aos outros. Jesus não enviou ovelhas para o meio de lobos para serem devoradas, mas para que essas ovelhas pudessem doar. Então, com esse ensinamento, eles nos chamam a mansuetude no meio de relacionamentos difíceis. Essa a verdadeira caridade, né? E aí a gente aprofunda, muitas pessoas enxergam, às vezes, no espiritismo uma doutrina de muito sofrimento que estimula o cristão ao sofrimento, à autopunição, mas, na verdade, o espiritismo ele ensina o sacrifício, a benevolência, o amor, né? Existe um episódio muito conhecido de Joana de Cusa, uma das reencarnações de Joana d'Arc, ela que é a mentora, na verdade, do nosso irmão Divaldo Franco, Joana de Ângeles, aonde ela estava para ser morta, né, queimada viva na fogueira, e um soldado olha para ela e diz: por acaso o seu Cristo só te ensinou a morrer? Então, no momento em que ela sente as chamas começando a devorar ali o seu corpo, ela diz para ele: não, não me ensinou só isso, ele também me ensinou a te amar. Então, é diferente quando você enxerga o sofrimento
aplacando os sentimentos inferiores dentro de você e tentando conquistar o outro. Não é simplesmente sofrer por sofrer, até porque o Evangelho possui um capítulo onde ele vai diferenciar o bem e o mal sofrer, porque sofrer todo mundo sofre, o Evangelho está escrito, e é fato na nossa vida. Agora, quão poucos de nós sabem transformar esses sofrimentos em benefício do nosso coração e do outro. E a verdadeira caridade, ela nos ensina isso, o sacrifício, a abnegação, né? E às vezes eu já conversando com as pessoas, às vezes em estudo, em evangelho, a gente fala do evangelho, a gente fala da caridade, do perdão, e muitas pessoas, mas isso é difícil, a gente dá exemplo como de Joana de Cusa, a gente dá exemplo de Chico Xavier, a gente dá exemplo de tantos outros vultos, né, grandiosos dentro do evangelho, do espiritismo, e as pessoas falam, mas para essa fulano de tal é fácil, era fácil para o Chico entender, era fácil para o Chico Xavier perdoar, era muito fácil para Jesus, mas e eu, né? E aí existe uma mensagem muito simbólica dentro da obra espírita, lá no livro Pão Nosso, que é a mensagem humanidade real, aonde Emmanuel vai interpretar o momento em que Pôncio Pilatos apresenta Jesus à multidão para que as pessoas pudessem decidir, né, entre ele e Barrabás. E aí Emmanuel vai interpretar a maneira com que Pilatos apresenta Jesus. Pilatos diz, eis o homem. Ele não diz, eis a vítima, eis o santo, eis o anjo, eis o homem. E ele dá o título de humanidade real para dizer que Jesus, ele não veio aqui fazer papel de santo, ele não veio aqui fazer papel de anjo. Jesus veio para fazer papel de homem, veio nos ensinar qual é o caminho que nós, como homens e como mulheres, podemos alcançar. Porque se ele viesse aqui trilhar um caminho que a gente não pudesse, qual seria o sentido da sua vinda? Então, os ensinamentos da caridade, a caridade moral, que consiste em a benevolência, na paciência, no conseguir lidar com as situações difíceis, principalmente em relação aos sentimentos e pensamentos em relação ao outro, isso tudo são lições passíveis de serem alcançadas por nós, seres humanos. É óbvio, é difícil, é uma vida, ou na verdade são várias vidas muitas vezes, né, Gildo? Olha, Diego, assim, antes de você fazer esse comentário do Emmanuel, é compreensível, nós temos um acervo muito grande de avatares espirituais que nos deram um legado grandiosíssimo da caridade moral, Santo Agostinho, né, com o desprendimento da sua vida em doação ao próximo. Agora, Diego, trocados em miúdos, uma pessoa com fome, preocupada com seus filhos, ela terá muita dificuldade de aprender e compreender a caridade moral, e muito mais dificuldade ainda de compreender essa misericórdia de Deus para conosco. Então, assim, muitas das vezes a gente traz o exemplo desses avatares, mas a pessoa que está do outro lado desta abordagem, que são as pessoas que sofrem e que estão longe de compreender a doação incondicional de que a caridade nos pede, que não tenha outro motor que não por ela mesma, justamente por causa desta urgência, né? E eu me remeto ao texto que você falou no início, né? Jesus se preocupou, que Pedro queria despedir a multidão. E Jesus, não, calma, Pedro, nós não podemos pedir eles, não, vamos, o que eles têm aí? O que vocês têm aí, né? Nós temos uns pães, uns peixinhos. Então, quando a pessoa está necessitada, materialmente falando, é muito difícil de absorver ensinamentos morais, porque a urgência é da fome material, e principalmente quando vê, né, na condição pai, que é um provedor, que está sem trabalho, que não é como muitos pais que estão vivendo, né, o desemprego nesta hora presente desta pandemia. Né? É um martírio dizer, para ele compreender, para ele ter paciência, para ele ter fé, para ele ser indulgente, né, para ele ter paciência,
enfim, toda aquela tríplice abordagem do entendimento de como Jesus entendia a caridade, né? A benevolência para com todos, o perdão das ofensas. Então, todos estes valores morais são de difícil aprendizado para quem está martirizado pelos seus entes que passam necessidades primárias. Com certeza. Inclusive, o Espírito Emmanuel vai dizer que para onde há fome de pão, é necessário pão, né? Não adianta a gente entrar em uma casa onde a miséria, né, ela é grotesca e as pessoas estão definhando por fome do corpo material, e a gente vai falar de evangelho, sendo que as pessoas, às vezes, né, estão praticamente à míngua mesmo, né, morrendo de fome, literalmente. E é necessário fazer essa reflexão. A caridade material, quem precisa, né, ela é muito importante. A gente não, por isso que essa reflexão ela é interessante, para a gente dizer que não existe uma briga entre a caridade material e a caridade moral. São indissociáveis. Até porque, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 13, nós vamos encontrar a seguinte dissertação. Disse-vos, não há muito, meus caros, meus filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornarem felizes. Pudera ter dito a caridade é impossível sem a fé. Então, está aí, como você bem disse, são indistintas, né, essa necessidade material, né, sem o contexto moral. Porque uma é o complemento da outra. Como é que você despede alguém, né, com fome, com a necessidade, querendo simplesmente oferecer os manjares espirituais de que ela necessita para a verdadeira felicidade? Então, é como diz aqui, né? Como é que vão manter, então, a base social desse contexto se não houver, né, uma sensibilização de que são duas coisas como uma só que com focos diferenciados. Sim, e é muito interessante também porque enquanto algumas pessoas podem alegar que não possuem um recurso material, pensando na caridade material, né? Eu não possuo recurso, e aí então acha que não pode fazer nada, e aí outras pessoas, às vezes que possuem, né, também costumam alegar, mas eu não sou digno. Às vezes a pessoa ela vai cair naquela autopiedade, no autoflagelo, de lembrar o quanto ela ainda é imperfeita, o quanto ela não seria capaz de doar algo de si, né, em benefício do outro, no sentido moral. E aí existe uma historinha também desse livro, que é intitulado O Incentivo Santo, que Tadeu, diz que o discípulo Tadeu, ele, em certos momentos, ele reclamava demais, mas assim, sinceramente, sabe, em relação às suas próprias fraquezas. E aí ele vai dizer que como é que ele poderia ensinar a verdade se ele mesmo era inclinado à mentira? Como que ele iria transmitir o bem se ele ainda estava arraigado no mal? Como é que ele vai exaltar a espiritualidade divina se a animalidade gritava mais alto na própria natureza dele? E o espírito Nélio Lúcio vai dizer que ele dizia isso com tanta simplicidade, com tanta sinceridade. Ele não falava aquilo simplesmente reclamando, com desânimo. Ele falava com paixão pelo bem que ele tinha de realizar, mas que ele se sentia indigno de realizar. E aí Jesus, como se comove dele, né, e vai dizer assim, olha, Tadeu, havia sempre naquele estilo de parábolas, né, para que o discípulo pudesse compreender com elementos simples da natureza. Jesus vai dizer para ele, tinha um santo aprendiz que foi chamado pelo Senhor para os trabalhos, né, do bem, da solicitude, e ele era um mercador de remédios. Ele levava xaropes, ervas curativas, e ele usava para isso um jumentinho caprichoso e inconstante, difícil de tratar daquele jumento. E aí
ele reflete, esse discípulo, Jesus contando, ele começou a cair nesse mesmo pensamento de Tadeu, refletindo ali sobre os defeitos que ele se via portador, né? E passou a se entristecer profundamente e resolveu que ele não ia mais colaborar com as revelações, que ele não ia mais tentar conversar com as pessoas e ia ficar mudo dali para diante. Ele iria atender as obrigações mais básicas, né? De levar algum remédio ou outro, mas não ia mais se dedicar, de conversar com as pessoas, de trazer uma palavra, porque ele não se achava digno, ele era cheio de defeitos. E então, depois de muito sofrimento, se martirizando ali porque ele não se via, né, como digno, ele suplica com abundantes lágrimas para o Todo-Poderoso, para que ele desse uma resposta, e num sonho, ele se vê cavalgando no voluntarioso jumento, né, e aí ele se depara com um mensageiro de Deus, e ele diz para ele, pergunta para ele, meu amigo, quantos coices esse animal já desferiu hoje? Então ele responde, muitíssimos. E quantas vezes ele terá mordido os companheiros ali lá na estrebaria? Ah, muitas também. E quantas vezes, por acaso, ele terá insultado o asseio da sua casa, que você tanto orneou, né, respeitosamente? Quantas vezes ele sujou ali o estábulo? E então ele olha para o anjo e fica refletindo, e aí ele continua. Mas ele, entretanto, o seu jumentinho é um auxiliar precioso, ele deve ser conservado, ele transporta medicamentos, salva muitos enfermos. Volta à sua missão que você abandonou, e porque se não é possível por agora servir ao nosso Pai na condição de um homem purificado, atende aos seus deveres, espalhando reconforto e bom ânimo, na posição do animal valioso e útil, né? Quantos de nós, Gil, nós somos aí jumentos, né, na estrada da vida, damos coice, mordemos, sujamos tudo, e às vezes a gente olha para os nossos defeitos e a gente acha que a gente não pode, às vezes, dar uma palavra de conforto, a gente não pode lançar um olhar de compreensão, porque a gente acha que a gente não é digno perante Deus, mas todos nós somos instrumentos, uns mais afiados, outros menos, mas todos somos instrumentos dignos de sermos usados, né? Nos trabalhos do bem, principalmente. E aí, o anjo termina, nas bênçãos do serviço, você vai ser mais facilmente encontrado. Essa é a grande chave, na verdade, que mesmo com tantas imperfeições, se a gente insiste no bem, a gente é mais facilmente acessado pela espiritualidade, a gente consegue compreender, a gente consegue entrar mais facilmente em sintonia com Jesus, com os seus ensinamentos, e aí ele vai nos reerguendo. Inclusive, essa é uma lei de Deus. Você sabia, Gildo? Essa é a questão da sintonia, a questão de quando nós nos mantemos no caminho do bem, existe uma mensagem do Espírito Emmanuel, que é intitulada Remuneração Espiritual. Eu vou trazendo um monte de mensagem aqui e a gente se vira com elas. Eu fui buscando ali, essa mensagem, ô Gildo, ela vai dizer que todas as vezes que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que a gente lavrou contra a gente mesmo, segundo as leis de causa e efeito, toda vez que a justiça divina vem para nos cobrar os nossos erros do passado, se ela nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Olha que É a beleza a lei. multidão de pecados que tanto Chico dizia, exaltava, né? Que uma ação benfazeja do bem encobre uma multidão de pecados. E são oportunidades, Diego, quando ela nos encontra, né, como em situações, né, podendo fazer algo. Agora, é o livre-arbítrio, né? As oportunidades, elas nos vêm todos os dias, são oportunidades simples, como você disse, um pensamento, não é? Quando a gente fala em caridade, a gente já está assim, muito, vamos dizer, emblemático em querer dizer assim, eu vou doar alguma coisa, eu vou dispor de alguma coisa, eu vou me doar meu tempo, etc. Uma série de chavões que a gente traz como sinônimo disso, né? Olha, todos os dias eu e você nos encontramos, Diego, com essas oportunidades aí, né? E essas oportunidades são os saltos qualitativos que a gente precisa dar para
a nossa própria evolução, porque Deus é quem garante que aquilo que nós fazemos para o próximo, ele nos reverte como pagamento para nós mesmos. Então, nós estamos fazendo, na verdade, é para nós mesmos. Não é a caridade, na essência, é para nós mesmos. Você sabe o que é isso, meu irmão Gildo? Isso é a multiplicação do pão da vida na nossa vida. Isso é a multiplicação dos pães morais, dos pães materiais. Assim como a lição que Jesus deu lá para os discípulos. Assim como ele multiplicou os pães e os peixes, quando a gente começa a oferecer para Jesus o pedacinho, a migalha que a gente tem, como ele pediu para os discípulos lá atrás, o que vocês têm aí? Ah, eu tenho 2 pãozinhos, tenho 3 peixinhos. Quando a gente oferece para Jesus as nossas migalhas, ele vem e multiplica na nossa vida essas bênçãos morais. É o crescimento moral que dentro do nosso coração e do outro. E muito importante, Diego, assim, que a gente tem que ter alguma coisa. Quando Jesus perguntou, o que vocês têm? Então, assim, que seja pouco, mas desse pouco, o pouco com Deus é muito. Então, assim, a gente entende assim, que Deus te abençoe, que Deus te dê, como diz assim, não, então quer dizer, você está se eximindo de fazer qualquer coisa, a responsabilidade de provimento de bênçãos, da caridade, parece que a gente, nesta hora, a gente tem um ranço, não é? Me perdoe os nossos irmãos, assim, católicos, né? Mas para a gente ter um ranço muito grande dessas coisas, né? Que Deus te pague, né? Como se nós não fôssemos os verdadeiros mensageiros para exercer esta caridade. E que todos os dias ela nos chega, é porque a gente tem sempre uma migalhinha, como você disse. A gente tem sempre alguma coisa para, assim, numa abordagem espiritual, auxiliado pelos nossos amigos benfeitores, isso se multiplicar. Mas a gente tem que se desprender de ter alguma coisa para dar para alguém, e não transferir esta responsabilidade como sendo só dos céus, só divina, vamos dizer assim, esse provisionamento, né? Então, assim, muito importante isso que você disse aí. Com certeza. Pode trazer o outro aí. Manda o outro aí para nós. Ah, tá. Manda outra mensagem aí. Você está com um bocado delas aí. Saca aí. Sim. É interessante, né, essa reflexão que Jesus, quando ele coloca, ele faz a multiplicação dos pães, dos peixes, e ele alimenta aquela multidão, e as pessoas queriam jogar ele para cima, exaltar ele como rei, mas, Gildo, muitas pessoas se esquecem de como é que essa história terminou lá atrás, porque quando Jesus diz que ele é o pão da vida, e aí as pessoas se escandalizam, e ele vai explicar que a carne dele não se aproveita para nada, que as palavras é que eram o Espírito, eram as palavras, ou seja, os ensinamentos de Jesus é que são o pão, é que vai nutrir, é o que vai alimentar a nossa vida. Por isso que ele diz, quem de mim se alimenta, por mim vive. Quem vive através dos ensinamentos de Jesus, dele mesmo se alimenta, não ficou nenhum, Gildo. Eram mais de 5 mil. Que flui a partir daí, né? Exato. E eram mais de 5 mil da multidão que estavam acompanhando, todos abandonaram Jesus naquele momento. Só ficou os 12, somente os 12 apóstolos que permaneceram. E aí Jesus olha, depois daquela debandada, né? E ele pergunta para os 12 que ficaram ali, porventura, por acaso vocês também querem se retirar? Por acaso vocês também querem me abandonar? Por quê? Porque Jesus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. E é justamente por isso que existe a nossa migalha, que existe o nosso pouquinho, para que ele venha e multiplique na nossa vida, em relação aos sentimentos, em relação aos pensamentos. Está escrito, eu sempre falo isso nos estudos, né? Está escrito que Jesus está à porta e bate, né? Não está escrito que ele está lá e dá um chute e entra para dentro da sua casa. Ele está batendo. Nós é quem abrimos a porta e aí ele entra. Essa é a nossa parte. Então, respeitando esse livre-arbítrio, ele pergunta para os apóstolos deles, por acaso vocês também querem me abandonar? E aí Simão Pedro responde
muito inspirado naquele momento para Jesus e fala para Essa aí é ele: emblemática. para onde a nós iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, Palavra mestre. eterna. É E verdade. Emmanuel vai interpretar essa mensagem dizendo que ninguém se retira. Ninguém se retira. Muitas vezes, na nossa experiência, a gente passa por momentos de acidentes espirituais. Ficamos A gente se estacionários. omite, na verdade, né? Sim, a experiência às vezes ela é interrompida, mas ela nunca é aniquilada. Isso eu digo a experiência espiritual que Emmanuel estava dizendo, né? A nossa jornada espiritual. Muitas vezes iludido com outras coisas, a gente estaciona e a gente se esquece de alimentar a nossa alma com esse pão da vida. E a gente vai deixando o espírito definhando, ele fica ali quase esquecido, né? A gente se esquece do verdadeiro motivo que a gente está aqui, mas jamais essa jornada ela é aniquilada. Por quê? Porque não existe, a gente não vai encontrar esses recursos de progressão espiritual em nenhum outro lugar. É por isso que Pedro vai falar para Jesus: para onde é que a gente vai, Jesus? Aonde a gente vai achar o pão da vida? Aonde a gente vai alimentar o nosso espírito? Só você tem as palavras de vida eterna. Só você alimenta aquilo que em nós é eterno. O corpo físico, beleza, você multiplicou os pães e os peixes, a nossa barriga está cheia, mas é o nosso espírito que precisa ser, a nossa alma que precisa ser alimentada. E Emmanuel vai dizer justamente isso nessa mensagem, que o mundo está repleto de filósofos, cientistas, reformadores, que possuem concepções que vão trazer ali algum alento para a nossa alma, mas só Cristo, só Jesus é o mestre dos corações, e com ele a gente encontra esse roteiro, né? É assim que Jesus ele alimenta a nossa alma. E a grande verdade é essa, na verdade. A verdade é que nós estamos famintos e sedentos há quantos séculos, há quantas vidas a gente tem deixado o nosso espírito de lado, há quantos séculos a gente tem acreditado que olhar para as questões espirituais, pensar como seres eternos, pensar nas consequências depois, né, do que nós estamos fazendo, pensar que o problema é dentro, é a nossa consciência, é o que Deus acredita, é o que Deus vê, e é o que nosso coração está externando para o mundo, que é isso é o que importa. E a gente tem deixado isso tudo de lado e acreditado que ir no centro faz parte, ir na igreja faz parte, fazer uma oração vez ou outra faz parte, doar uma cesta básica vez ou outra faz parte, quando na verdade faz parte é todo o resto. Faz parte comer, faz parte ter uma vida social, faz parte estudar. A comunhão com Deus é o principal. O cuidado da nossa alma e do espírito é o principal. Não é que só faz parte, não é um dia na semana só que eu vou me dedicar. É todos os atos, todos os segundos da minha vida. Porque o nosso espírito tem fome, o nosso espírito tem sede. E é muito importante a gente compreender que esse alimento espiritual, né, de Jesus, que Jesus busca nos alimentar, ele vem, na verdade, na nossa vida, Gildo, na forma de sementes, né, que é o crescimento do espírito, né, a nutrição do espírito, ela vem inicialmente na forma de sementes. Tem até aquela historinha da loja das sementes, você lembra? Que a pessoa chega na loja, a loja, uma lojinha de semente, ou melhor, era uma loja que vendia virtudes, ela vendia perdão, ela vendia amor, ela vendia caridade, e a pessoa chega, eu quero 10 quilos disso, 10 quilos daquilo, e a pessoa, não, e o vendedor diz a ela, tudo bem, tá aqui, mas são sementes que você está levando. É necessário você plantar, é necessário você cuidar. Então, o alimento espiritual, não é que a gente vai falar aqui de perdão, não é que você vai ouvir uma palestra sobre a reconciliação, sobre a maledicência, sobre a caridade, e aí daqui a pouco você está colhendo frutos e frutos de caridade na sua vida, você está colhendo frutos e frutos de perdão dentro do seu coração. Não é isso. São sementes que são necessárias serem
é cuidado, para que ela possa dar fruto, e aí então você vai se alimentar dela, aí então você vai estar se nutrindo desse pão da vida, que são os ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, ô Gildo, o próprio Jesus disse isso, quando num desses momentos aqui, em que a multidão seguia, estava todo mundo morrendo de fome, e os discípulos dizem para ele, mestre, come um pouco, o senhor já está morrendo de fome, e Jesus falou para eles, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Ou seja, eu me nutro fazendo a vontade de Deus, eu me nutro nos ensinamentos de Deus. Ora, a gente precisa entender que nós também nos nutrimos assim. E a gente precisa entender, na verdade, que é assim que a gente alimenta Jesus. Inclusive, é assim que a gente mantém uma comunhão com Jesus. Foi ele mesmo que disse, todo aquele que fizer a um desses pequeninos, a mim faz, eu estive preso, eu estive fome, você não me alimentou, eu estive preso, você não foi me visitar. Toda vez que você faz a um destes, é a mim que você faz. Todas as vezes em que a gente busca o bem, a caridade, seja qual for a forma, a gente está nutrindo a nossa alma e alimentando também a Jesus, porque a vontade dele, a nutrição dele, a comida de Jesus é a vontade de Deus. Na verdade, as ações no bem, quando a gente se propõe ao amor a Deus, ao amor ao próximo e ao amor a si mesmo, nós, na verdade, estamos participando de um grande banquete espiritual, onde nós nos alimentamos uns aos outros, Jesus conosco, nessa mesa, na casa de nosso Pai. Não é verdade? É isso mesmo. E assim, Diego, essa compreensão maior desse envolvimento que a gente está o tempo todo em sintonia com Jesus, em sintonia com Deus, da forma de exercer essa caridade, das oportunidades que nós temos, esse é o grande aprendizado, né, quando a gente fala da caridade na sua essência, envolvendo todas as nuances, né? Porque se Jesus como existe aquela né, nós somos os ramos e Jesus é a árvore e nós estamos ligados a ele, então em momento nenhum esses galhos são retirados desta árvore. Então, quando nós nos eximimos, esse galho pode ficar seco, ele pode ficar assim como a árvore que passa todos os processos, né? Então, nós também passamos pela aridez, vamos dizer assim, de escassez de compreensão, de exercício da caridade, tal qual Jesus a entendia, e que, como você diz, para alimentar, né, esta vontade que vem, né, de Deus e passa por Jesus, e que nós precisamos aprender a exercê-la, né, este é o grande salto que nós precisamos dar na condição de trabalhadores da última hora, de tarefeiro, de dispenseiros dos mistérios de Deus, né? Porque, poxa vida, a gente está mais do que consciente que a fé sem obra ela é morta, de que o que a gente faz, se não tiver envolvido com um sentimento que nos alimenta, que nos dá uma paz interior e, consequentemente, nos remete à felicidade, você vê que são conexões de valores espirituais que são indissociáveis. Então, eu exerço a caridade, eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais ligado a esta vontade augusta de Jesus, né, que tem, né, no seu íntimo, né, que nós, na condição de discípulos, iremos multiplicar estes pães, que nós vamos multiplicar esses peixes nas oportunidades, mesmo que seja com migalhas, mesmo que seja com poucas coisas, mas que são ensinamentos eternos, e que nós nunca iremos sair da condição de provas e expiações, porque fora da caridade não há Nossa, a salvação, não há, vamos dizer assim, um salto qualitativo. Então,
Então, aí está a chave. Você abordou e trouxe uma problematização, né, que nos dá uma conscientização maior de como nós devemos exercer essa caridade, independente de alguns momentos ela ter uma característica de uma abordagem material, porque é o que está sendo necessário para o momento. E com um fundo espiritual de valores morais intrínsecos, né, que são indissociáveis. Então, sim, este é o ponto, e eu acho que você foi muito feliz em fazer essa abordagem, em fazer essa contextualização aí com os recursos que o Emmanuel nos traz, né, dos aprendizados, enfim, de toda a gama de reflexões que nós temos acerca desse tema que vamos dizer, poderíamos ficar aqui, Diego, uma semana falando de contribuições e nós estaremos ainda muito tênues no que diz respeito desta vontade que Deus tem para conosco, e nós exercemos a verdadeira caridade. Com certeza. A gente encaminha para o final, então. Gostaria de ler um comentário da nossa irmã Márcia aqui. Ela vai dizer que Emmanuel nos esclarece que na linha da evolução do espírito, a caridade material e a caridade moral, espiritual, têm a mesma origem. Depende somente do grau de compreensão, disposição e disponibilidade de cada um que exerce. Então, ambas nascendo aí do mesmo sentimento, né? A caridade moral e a caridade espiritual, a caridade material, melhor dizendo. Não há dissociação, né? Então, meus irmãos, eu gostaria de convidar a todos para que a gente possa deixar que essas reflexões, essas meditações, elas possam ter sentido na nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo possui diversas mensagens que vão aprofundar no tema da caridade, principalmente ali no capítulo 10 ao capítulo 13, inclusive em uma das mensagens, a nossa irmã Cáritas, que é um espírito que possui esse nome, né? A tradução da caridade, inclusive ela inicia a mensagem dizendo que ela se chama caridade e ela vai nos dar uma lição dizendo que a caridade, na verdade, é o único caminho. A gente pode encontrar diversos atalhos ilusórios na nossa vida, mas enquanto nós não tivermos a consciência de que a nossa retificação da nossa alma, do nosso espírito, né, ela necessariamente passa pelo exercício do bem. E Jesus exemplificou isso no amor a Deus, amor ao próximo, como a si mesmo. Então, necessariamente, nós precisamos aprender a convivência, a lição das virtudes, né, do contato com o outro, a lidar com pensamentos, com sentimentos, com palavras e com atitudes. Eu agradeço a oportunidade a todos que participaram aqui, aos meus familiares, teve muita gente que participou, a Nayane, minha prima, um grande abraço, a Natália, lá de Nova Veneza, nossa querida amiga, nossa querida irmã, minha tia Edna também assistindo, a todos vocês, a Rosita, muito obrigado, a todos os que estão participando, a todos que estão assistindo, aos que vão ouvir esses ensinamentos que não são nossos, a gente está trazendo aqui ensinamentos da obra espírita e do Evangelho de Jesus, que principalmente tem que valer para nós, em primeiro lugar. Nós que falamos somos os primeiros a ouvir o que nós estamos dizendo, então que Jesus nos dê as oportunidades de colocar em prática, em que ele possa nos alimentar materialmente e multiplicar também em nós as migalhas morais que nós vamos oferecer para ele, em nome de Deus. Muito obrigado por tudo. Com certeza. Antes de fazermos as considerações finais, Diego, lembrando a todos os nossos amigos, nossos irmãos, que todos esses estudos que nós estamos fazendo, né, eles poderão ser acessados indistintamente através do canal do YouTube, né, que amanhã eu acredito que já tenhamos, né, esse material por lá, né, lembrando que é o mesmo nome que dá origem à nossa live do Facebook, né, ou seja, Centro Espírita Luz e Caridade, Nerópolis. Com certeza. Eu vou pedir para o nosso irmão, então, fazer a prece, só ler os últimos comentários aqui. Minha irmã, Ana Cláudia, um beijo no seu coração, irmã.
a Ana está assistindo, a minha prima mandou um beijinho também aqui. A Maria Aparecida Santa Cruz é minha tia, viu, Gildo? Ela tá falando aqui que ela descobriu que ela é um jumento. Eu também sou, tia. Todos nós somos. Nós não estamos juntos nesse processo, não. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos neste momento, então, após essas reflexões tão pertinentes, desses aprendizados, vamos nutrir a nossa alma, o nosso coração, compreendendo a caridade tal qual Jesus a compreendia. Querido e amado Jesus, quantas vezes em nosso dia não percebemos o irmão que está ao nosso lado, necessitando de uma palavra, de um olhar, de uma prece? Quantas vezes não percebemos o nosso próximo mais próximo, que anseia por um carinho, por uma atenção? Que consigamos, querido Deus, praticar a caridade que não nos custa nada e que é de tão difícil nós compreendermos que só demanda de nosso tempo e da nossa atenção. Que consigamos orar por todos aqueles, conhecidos ou não, que se achem em sofrimentos físicos ou morais, em aflições. Obrigado, principalmente, pelas palavras esclarecedoras, que podemos nos nutrir sempre que temos fome e sede, porque só tu tens, Jesus, as palavras de vida eterna, que ficaram eternizadas nas palavras de Pedro, pois para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja.